Boa noite, investidores. Boa noite, audiência do canal Amantes da Curva Capital de Pará de Minas, Minas Gerais e região. Mais uma transmissão do Boletim Econômico. Se você ainda não é inscrito, por motivos de força maior, do amadíssimo YouTube, às vezes a sua inscrição também foi retirada, considere-se, por favor, inscreva-se no nosso canal, deixem seus likes aí para ajudar, para dar mais força, porque subentende-se que é assim que o YouTube entende, né, que o conteúdo é relevante e que ele pode ser entregue a mais pessoas. Entretanto, todavia, contudo, né, o número de inscritos só está acabando, só está abaixando. Para quem queria atingir a meta de 6.000 inscritos até dezembro, o efeito está inverso. E, dito isso também, é claro que não é só YouTube, né? Nós temos aí também a mão pesada do nosso ditador mor aqui do Brasil. E ano que vem, se esses canais existirem, principalmente os pequenos, aí é que nós vamos ver, né? Porque como falar de... Imagine vocês como é que se fala de economia sem poder falar de política e vice-versa. Eu tenho deixado alguns cortezinhos, alguns shortzinhos lá aqui no canal e nenhum deles, né, chega a um alcance expressivo. E também, nossa senhora, e também trem improvisada foda, viu? E muito menos os vídeos gravados, 24, 25 visualizações. Eu sei que às vezes não é culpa da audiência nem nada, é o próprio YouTube mesmo que não entrega, né? Pra quê? Não é interessante para eles, não é? Então, eles não recomendam. Ainda mais que eu andei sofrendo algumas ameaças aí pelo WhatsApp e passaram como se fosse do partido do PSOL, né, que eu iria ser processado, perder tudo, aquelas historinhas, né? Então, por favor, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Ainda mais a hora que vocês veem o título, governo comunista, né, aumenta imposto mais 10% e disse que é justiça social. Ainda, né, segundo o ministro da Fazenda, ainda bem que não é da Economia, é da Fazenda, o senhor Haddad disse lá no auditório onde ele anunciou que pode gritar, pode xingar, pode debater, mas é justiça social. Bom, então, se é, né? Pronto.
aqui no Brasil o PT falou, ficou falado, pronto, né? Não é assim que funciona. Entretanto, eu penso que esse camarada Haddad, ele e os petistas tudo, né? Essa petralha toda aí, eles acham que o brasileiro é burro, porque justiça social, sabendo que quando taxa lá em cima, vem passando, e quem paga essa conta é os menos favorecidos financeiramente, né? Eles dão tapa na cara das pessoas e tudo e não estão nem aí. Então, eu peço a vocês aí, né, que nos ajude, viu? Compartilhando aí com amigos, inimigos, cachorro de estimação, gato, qualquer coisa, né? Tá? Bom, hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025. Antes de entrar nos assuntos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar para vocês agora, tá? Nem os canais grandiosos da direita, que são radicais até demais, e eu falo isso assim, abertamente, assim, estão falando a coisa como deve ser, né? E também os da esquerda, apesar que canal de esquerda aqui, a gente já tem aí a grande mídia aí, né? Que toda presente aqui no YouTube também, Globo, CNN, por aí vai, né? Bandeirantes, tudo isso aí, para falar bem. A deputada indígena, tá? Silvia Waiampi, tá? Do PL do Amapá, por sinal mais estudada que o presidente da República, muito mais que vários deputados e senadores, indiferentemente de legendas. A deputada respondeu a todas as perguntas feitas pelos jornalistas com uma amplitude, sabe, de clareza e tudo que ela falava tinha lá o conhecimento de causa com objetividade, com sustentação mesmo, oral ali, que me deixou perplexo, que eu tive que assistir a entrevista até o final. E perguntaram para ela ainda o que esperar dessa atual composição do Senado Federal, e ela disse, abre aspas para a Waiampi, tá? Silvia Waiampi. Falta aos senadores, sem generalizar, eu generalizava, o conhecimento daquilo que está sendo debatido no plenário. Falta a eles o devido conhecimento de políticas externas, geopolítica e muita macroeconomia. Fecha aspas.
Quer dizer, e quando ela foi perguntada também, né, sobre se ela seria candidata ao Senado para 2026 agora, ela falou que prefere esperar a legenda, tudo, e se for, vai ser de muito bom grado, porque ter uma senadora indígena lá, principalmente mulher, para falar de tantas causas e tudo mais. Bom, um outro assunto que está reverberando aí nos canais por todos os lados, Rede Globo xingando, batendo, sofrendo quase que um ataque cardíaco das blogueiras lá, é sobre o chanceler alemão, né, Friedrich Merz, tá? Para quem não sabe, o primeiro-ministro, né, aliás, um chanceler alemão, igual foi Daniela Merkel, é isso mesmo? Esqueci o nome da mulher. Angela Merkel, Daniela Merkel, credo. Angela Merkel, né? Foi a segunda dama de ferro que substituiu Margaret Thatcher, só que a Thatcher era da Inglaterra e Margaret Thatcher e a Merkel é da Alemanha. O chanceler, ele corresponde ao chefe do executivo, tá? No presidencialismo. Ele é o chefe também do parlamento, tá? E é o chefe de Estado, como se fosse o presidente mesmo, tá? Quando ele esteve aqui, ele não ficou nem um dia. Fez um discurso lá e tal, né? E foi embora. Aí, quando ele chegou lá no parlamento, ele foi falar sobre o período curto que ele esteve aqui. E assim ele resolveu explicar, né, o desastre que está sendo aí essa COP30, FLOP30, chame como quiser, para mim tanto faz. E então, segundo Friedrich Merz, né, ele falando lá, ele usou um pronome demonstrativo que é naquele lugar. Vocês, perguntou, falando para os outros parlamentares, né, se o trem estava tão ruim, tão flopado, tão cheio de problema, tão invasões. Claro que invasões, né? Você sabe que aquelas invasões ali foram, e isso a própria deputada Silvia, né? Vaiampi, né? A própria deputada Vaiampi já tinha dito, né, que tudo era uma armação. Como assim uma armação? Pessoal, Guilherme Boulos contrata, pronto, entendeu? Todo mundo lá chama, organiza para
Tanto é que ninguém pôde interferir, nem seguranças, nem polícia, nem nada. Entendeu? Pode interferir em nada. Eles entraram, quebraram, fizeram o que quiseram e pronto, tudo bem. E índios, tava lá com aqueles cocares lá, assim, com... Como é que eu posso dizer? Com propaganda da Nike, da Shopee e outros mais, né? Bom, então, o Mers, ele disse que naquele lugar, segundo ele disse lá, né, que perguntou aos jornalistas se queriam ficar ou vir embora. Todos, sem exceção, jornalistas alemães, todos falaram, né, que queriam vir embora, que não queria ficar lá mais um minuto. Bom, aí, perguntado sobre essa fala, olha bem a resposta da deputada Silvia. O primeiro-ministro, o chefe do executivo alemão, do parlamentarismo, né, quando fez uso do pronome demonstrativo naquele lugar, só serviu, segundo a deputada, e eu comungo com as falas dela também, tá? Eu concordo em gênero, número e grau com tudo. Faço minhas as palavras dela, tá? Que só serviu para mostrar o imperialismo europeu que por séculos e séculos estão acostumados a colocar dinheiro em determinado lugar, uma coisa assim, né, como forma de colonização. E aí, quando eles chegam em países de terceiro mundo, quarto mundo, quinto mundo, né, querem ser tratados como reis. Claro, quem paga quer o melhor. Mas o Pará não tinha e tampouco tem uma infraestrutura para abrigar um evento de tamanha magnitude, disse a deputada. E o Lula quis exatamente isso, expor a pobreza dos povos amazônicos, que há décadas no Brasil são lesados, ou melhor, usados como massa de manobra, tá? E num futuro não tão distante, toda aquela região será leiloada para as superpotências. O marco legal da Europa, olha o conhecimento de causa dessa mulher. O marco legal da Europa é de menos de 4%, tá? 4%. E da Amazônia, 80%. Então, tudo que a ministra do Meio Ambiente falou nos discursos cheios de narrativas a fim de vender um retrato manchado e amarelado do Brasil,
só existe nas conveniências dela, porque depois volta para São Paulo e vai viver os luxos e frutos do capitalismo. Marina Silva sequer algum dia pisa em solo amazonense e também do Acre, de onde ela fala, enche a boca para falar que veio, mas saiu novíssima de lá. Os pais, sim, eram seringueiros, mas ela veio embora para estudar. Nem retorna lá, mas costuma falar como uma liderança de meio ambiente. Na visão de Silvia, o Ayamp, né? Na visão da deputada Silvia, o Ayamp, ela é, assim como Lula, um demagogo que gosta de falar sobre histórias baratas para vender como algo, né, exageradamente mentiroso. Depois nós tivemos aí reação do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que fez lá no X uma publicação falando que era nada mais, nada menos que uma arrogância e um preconceito, e a própria deputada debateu isso aí, porque ela falou, né? E isso eu adorei, porque eu sempre venho batendo nessa tecla, que é um discurso, né? É uma postagem cheia de preconceito? Não. Então seria conceito, porque preconceito é algo que vem antes do conceito. Então, se ele falou muito depois de vir aqui, ele está fazendo um conceito daquilo que ele viu. Mas rapidamente, o prefeito, claro, aliado de Lula também, viu que o buraco era mais embaixo, danou, tratou de apagar logo, mas o trem já tinha corrido muito. E a Alemanha ia depositar no fundo do Lula aí, esse fundo infinito, sei lá, né, da floresta amazônica lá, eu acredito, viu? 1 bilhão de euros, tá? Não vai mais. Pronto. E Lula também fez a sua crítica. Só me admira que tudo dele resolve no boteco, né? Que o primeiro-ministro alemão, ou o chanceler alemão, Friedrich Merz, precisava de ter saído lá em Belém e ter ido em um boteco para conversar e conhecer o povo. Ora, mas quem está falando do povo e quem disse que o chanceler, em algum motivo, em algum momento, falou do povo? Ele falou das instalações da COP, que, diga-se de passagem,
o dinheiro que foi gasto sem licitação, né, que ultrapassa 6 bilhões de reais, tudo para fazer aquela arruaça toda e não dá em nada, porque assina-se um tanto de papel, um tanto de coisa, e na verdade nunca dá absolutamente em nada, né? Então, é umas coisas que dá nojo na gente. E outra, fica tudo em sigilo, sabe? Os gastos lá. Outra coisa também mais discrepante é os navios, os cruzeiros lá, queimando toneladas, não sei, centenas, milhares de litros de óleo. Lá, a população do outro lado, lá favelada, lá, coitada, vendo aquele absurdo todo, aquele luxo, sabe? E vendo aquilo e não podendo participar de nada. Por que que ele quis fazer isso? Se ele se auto-intitula pai dos pobres. Por quê? Eu não entendi. Por que que o iate dele, já que ele negou, né, o barcozinho mais simples ofertado pela não, gente, Aeronáutica, Exército e Marinha. Desculpe, ele destroncou a voz aqui. E a Marinha brasileira, de graça. Não, mas não estava à altura dele e da dona Janja, né? Então não podia. Tinha que ser um navio mesmo, um iate que tivesse a altura dele e da dona Esbanja. Depois vocês falam e tiram suas conclusões. Isso é o que está acontecendo. Não sou eu que estou inventando aqui, nem nada, não. Com os gastos dele até agora, dava para construir ali em Pará, em Belém, na capital, sabe? Eu não sei quantos por cento, sabe, de saneamento básico, coleta de esgoto, água encanada e tudo direitinho na casa, principalmente da população mais pobre, que é a maioria. Casas mais populares melhoram um pouco do que eles vivem, porque eles não estão naquela situação porque eles querem, mas eles estão ali, como frisou a deputada indígena aqui, como manobra, massa de manobra, tá? Para os senhores políticos depois, o clã lá do governador, que nunca sai do poder, né? 40 anos lá, tudo. O prefeito também de Belém, da mesma laia. Então, né? É isso, sabe, que a gente vê nos dias de hoje lá. Triste, né? Realidade. E o governo acaba de criar uma nova taxação de 10% sobre o lucro das empresas em nome da justiça social. Ou seja, os dividendos das empresas que são pagos a nós que somos sócios de cotas, partes, ações, tá? Para que as empresas possam se capitalizar e gerar investimento, renda, aumentar empregos e muito mais. Mas é o malvadão do capitalista, é o malvadão do empresário, não é? Sempre assim que a petralha, que os comunas enxergam o empresário, o gerador de empregos, para não ficar na mão do governo, apesar que tem muita gente que prefere
ainda receber essa miséria desgraçada, né? De bolsa isso, bolsa aquilo outro, do que trabalhar, do que procurar um emprego, nem que seja na informalidade, depois ir crescendo e passar para a formalidade. Mas não. Aí, todos eles que pagam os impostos, que geram, são sufocados por impostos. Nós somos, eu também me enquadro nessa situação. A gente dá emprego, sem contar a legislação brasileira para empregados. Se você der emprego para um camarada aí qualquer, né, é tanta burocracia. E outra, as leis trabalhistas vigentes hoje no Brasil são tão complexas que se o empregado falar que vai largar e que não sei o que e tudo mais, o que você tem que pagar de tributos, ou mesmo ele trabalhando para você também. E o pior que o coitado, ainda que se ele precisar do FGTS, você não pode usar. Se ele, que é o fundo de garantia dele, né? Precisa daqui, não pode. Precisa de, não pode. Mas tem consignado. Olha, tem consignado, tem. Que aí os bancos ganham com isso, né? Então, presta atenção para vocês verem de que lado o senhor Haddad tá, porque eu vou mostrar um vídeo aqui agora rapidão para todos vocês verem. E aí, vocês vão ouvir alguns aplausos. Claro que ele estava, então, num auditório totalmente fechado, né? Totalmente com público selecionado, porque ele ainda foi aplaudido. Claro, Faria Limes toda lá, os banqueiros, tudo, né? Mas ouçam, por favor. Continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Esse trecho do discurso do Fernando Haddad que você acabou de assistir foi para justificar que o governo acabou de criar um novo imposto. Você está sabendo disso? O imposto de 10% sobre o lucro das empresas, exatamente o lucro, aquilo que era a única parte que sobrava depois da cascata de impostos, do caos tributário que existe aqui no nosso país. Agora, eles vão roubar também 10% do lucro de quem produz. Josué, mas é para ajudar o pobre, é para fazer justiça social. Meu amigo, aumentar imposto jamais ajudou o pobre. Aumentar imposto só faz uma única coisa, que é aumentar preços. E quem é que paga o preço? É justamente o pobre. É uma matemática bizarramente simples, mas eles criaram uma narrativa de justiça social que é somente trouxa que cai nessa ladainha. Eu vou repetir mais uma vez. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos... Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Esse trecho do discurso do Fernando Haddad que você acabou de assistir foi para justificar que o governo acabou de criar um novo imposto. Você está sabendo disso? O imposto de 10% sobre o lucro das empresas, exatamente o lucro, aquilo que era a única parte que sobrava depois da cascata de impostos, do caos tributário que existe aqui no nosso país. Agora, eles vão roubar também 10% do lucro de quem produz. Josué, mas é para ajudar o pobre, é para fazer justiça social. Meu amigo, aumentar imposto
jamais ajudou o pobre. Aumentar imposto só faz uma única coisa, que é aumentar preços. E quem é que paga o preço? É justamente o pobre. É uma matemática bizarramente simples, mas eles criaram uma narrativa de justiça social que é somente trouxa que cai nessa ladainha. Pô. Pois é, minha gente. Vocês estão vendo? É isso, sabe? Cria mais imposto, né? E aí fala em nome da justiça social. E o empreendedor, e agora, né, o senhor Haddad vem com essa, então, né, que é o chamado ministro da Fazenda, ainda bem que é da Fazenda e não é da Economia, diz que vai taxar os dividendos em 10%. Isso faz com que qualquer investidor acabe por investir em empresas fora do Brasil, onde essas taxas são infinitas vezes inferior às cobradas no Brasil, ou tem mercados que taxas são até zeradas. Você só irá pagar se obter lucros naquilo que foi investido em mercados fora do Brasil ao declarar ao declarar o imposto de renda. O Brasil já cobra, antes de lucrar, né? O Brasil já cobra o imposto, né? Antes de lucrar, durante a operação, sobre folha de pagamento, faturamento, ICMS, ISS, PIS, COFINS, né? E agora vem mais essa camada que pode destruir milhares de negócios. E tudo isso com a conversa fiada de que, abre aspas, nós temos que fazer justiça social. Como se o investidor brasileiro fosse tão burro que ele não apenas fala sobre a cobrança, mas também diz que pode xingar, pode espernear, pode fazer tudo, pode debater. Não, mas terão que pagar, pois temos que fazer justiça social. Tudo que vem social no meio é coisa de comuna, gente, tá? Todos os comunas adoram fazer esse tipo de coisa, falar esse tipo de coisa, viu? Chega a dar nojo ver esse governo arrecadando mais e mais e cortar nos gastos, que é bom, nada. Agora, para piorar, coloca seus gastos sob sigilo, para que a sociedade em geral não saiba absolutamente de nada. É um jatinho da FAB fazendo viagens, né, levando o ministro para lá, para cá, em nome da segurança, enquanto que o povão mesmo que paga impostos, sequer tem direito de andar de avião comum de carreira, que paga. A Daniela, lá da Mortadela Lima, né, quer dizer, Daniela Lima, lá da ex-Globo, né, ex-Globo News, não disse? O pobre tem que comer bem. Mostrou lá para JBS que agora virou, né, a Lava Jato nos Estados Unidos. Só que lá eles não contavam que a lei funciona, né?
até financiaram a campanha de Trump. Trump ficou caladinho, sabendo de tudo, calou. Gente, aquele homem é um mestre em negociação. Deixou tudo, esperou e agora meteu o ferro. Por quê? Porque ele sabe como negociar. É a mesma coisa que ele está fazendo com Maduro, lá na Venezuela, aquela chamada guerra psicológica. A Globo aqui, muitos outros estão falando também que a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes flopou. Será que flopou? Vocês vão ver, espere só mais um pouco. E que ele saiu mais forte, mais retumbante e tudo mais. Será também? Você não pode usar um cartão de crédito, você não pode usar nada, você não pode ter um banco. Aliás, cuidado com o PicPay, que é dos Joesley, tá? Dos irmãos Joesley Batiste, tá? Eu tenho conta no PicPay e já estou esperando as investigações do Banco Central. Porque se eles tiverem, se o PicPay estiver com conta do Moraes, por conta dos irmãos lá que são assim com ele, né, vai sofrer indiretamente as sanções. E quem tiver lá também vai para o mesmo caminho, perde tudo, pronto, acabou, tá? Então, fiquem atentos aí, não é alarmismo, é apenas, tá, para ficar atento. Eu não quero acreditar que um banco que eu gosto tanto, que eu tenho tanto investimentos lá, posso mostrar para vocês a hora que vocês quiserem aqui, só trocar o telefone que está gravando por esse daqui, simples assim, troca, em vez de usar esse daí, usa esse daqui, pronto, tá? Já que o outro tá com, tomou um tombo ali e sofreu traumatismo craniano e tem que esperar agora, né, os tempos que ele está internado para ver o que vai dar. Mas eu acho que perdeu tudo. O WhatsApp, foi tudo embora. Contatos do WhatsApp, acho que perdeu tudo. Então, chega, né, a dar nojo. Mais e mais e cortar. Agora, o pobre, ele não tem... Depois já falou lá, né? Mostrou as passagens aéreas, que os aeroportos vão ficar mais cheios que as rodoviárias. Aonde que está? Nem mesmo a classe média mais evoluída, quer dizer, financeiramente, tá? Evoluída financeiramente, essa classe mais um pouquinho mais alta aí, também não está dando conta de nada, para vocês verem, né? Então, e aí depois coloca tudo sobre sigilo, né? A chamada justiça social não passa, na verdade, de uma hipocrisia muito grande, sabe? Tão grande que não dá pra, né, pra gente comentar. Bom, e o Banco Master, que pode chegar a drenar 1/3 do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, né? Pois é, o senhor Vocari, né? Que tentou, Daniel Vorcaro, quer dizer, Vorcaro, que tentou driblar muita gente aí e agora, né, criou uma verdadeira pirâmide financeira. O Fundo Garantidor de Créditos estima que terá que desembolsar 41 bilhões de reais para pagar as garantias aos credores do Banco Master, após o Banco Central decretar liquidação extrajudicial da instituição, segundo
comunicado divulgado pela entidade. O montante correspondente a 1/3 do caixa do FGC, dados de setembro, mostram que o fundo possuía patrimônio de 160 bilhões de reais, dos quais 122 estavam disponíveis em recursos líquidos para cumprir sua função de proteção ao sistema. Agora, acontece, eu quero ver de verdade, se o Itaú, o Banco do Brasil, né, os grandes bancos aí vão concordar, tá? Vão concordar com isso, porque esse Banco Master, ele colaborava com o fundo, com a caixinha, chama FGC, só um pouquinho, tá? E os maiores bancos aqui, Bradesco, Itaú, Santander, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, aí depois vem as fintechs, né, BTG Pactual, XP, Nubank, o próprio PicPay e outros, todos, Mercado Pago, tudo aí, né, vem agora. Eu quero saber se esse Master, porque era um banco pequeno, mas que vendia títulos, né, podres, porque não tinha nada em caixa, e outra, o que esse camarada aqui, o Daniel Vorcaro, fez? Ele criou um verdadeiro esquema de pirâmide financeira, né? Só isso que ele fez, mais nada, pouquinha coisa, né? Além do Banco Master, também foram liquidados o Banco Master Investimento, o Banco Last Bank e o Banco Master Corretora. Tudo da mesma laia, tudo lá do mesmo conglomerado empresarial, tá? Os pagamentos serão realizados a partir das informações encaminhadas pelo Banco Central. Embora não haja prazo legal para o início, viu, dos desembolsos, o tempo médio para que o processo comece deve ser cerca de 30 dias ou mais, a depender de cada valor. Eu canso de falar com vocês, gente, desconfie. CDB, LCA, LCI, CRI-CRAS, qualquer coisa acima, muito acima de valor de mercado, não entrem nessa não, gente. É claro que o banco está apavorado, que o banco está precisando aí, né, de grana, de money, de bufunfa. Não é possível que vocês entrem numa coisa absurda como essa. Eu não acredito, não quero acreditar nisso. 150% do CDI, gente, o mercado é no máximo 110, 120. Passou disso, é roubada, Pô, cara, todo mundo, não é só eu não, todo mundo fala. E será que ainda tem gente que não acredita? Então é porque é lesado, só pode ser lesado, só pode ser jumento, para não acreditar. Será que todo mundo está errado? A gente lê mercado, a gente está acompanhando o mercado financeiro todo santo dia. Tem feriado agora? Consciência negra? Consciência negra. A minha não é negra, nem branca, nem nada. A minha é translúcida. Aí vai emendar quinta, sexta, você vai virar um feriadão que o Lula decretou, né? Como se o país já tivesse 8 trilhões de dívida. 8 tri. Bateu agora a dívida do Brasil.
tá? Pode procurar em qualquer jornal de economia que vocês vão ver. 8 trilhões é a dívida do Brasil, tá? E aí? O que você tem para me dizer, né? Deixa eu ver se tem. Se tiver aqui, vocês vão ouvir. Sim, a dívida pública do Brasil já ultrapassou a marca de 8 trilhões de reais e o percentual em relação ao Produto Interno Bruto, PIB, está próximo ou até acima de 80%, dependendo da métrica utilizada e da data da medição. Pontos-chave. 1. Valor da dívida. A dívida pública federal, DPF, alcançou cerca de R$ 8,8 trilhões em agosto, aproximando-se de 9 trilhões de reais. 2. Percentual do PIB. A dívida bruta do setor público consolidado, que inclui governo federal, estaduais e municipais, atingiu 78,1% do PIB em setembro de 2025. Em agosto, essa taxa era de 77,5%. Projeções indicam que o percentual pode chegar a 82,4% em 2026. Em 2026. Por que eu tô falando isso? Por quê? Porque em 2026 nós temos eleições. Aí sim é que vai abrir a torneira dos cofres do governo, né? É um absurdo. Sem contar o valor das verbas parlamentares, que não vai dar tempo de falar nesse vídeo, que nós vamos deixar para a segunda parte, depois a terceira, se for preciso, porque eu quero ver se as gravações sendo menores, eu consigo pelo menos, né, alcançar mais gente aí, tá? Bom, então sobre o Master, tudo isso aí que já tinha para falar, né, eu falei para vocês, viu? Tem muita coisa aqui ainda, mas eu vou deixar, eu não vou colocar tudo, só o que eu falei hoje mesmo, né? E o Ibovespa? Entra em compasso negativo de Wall Street, engata a segunda queda consecutiva e o dólar também recua. O Ibovespa, nesta terça-feira, 18, terminou as negociações com queda de 0,30% aos 156.522 pontos. E já o dólar encerrou as negociações a R$ 5,31, com queda de 0,25%. No cenário doméstico, os investidores acompanham os desdobramentos da Operação Compliance Zero da Polícia Federal e a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. A fraude
que desencadeou a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro. Banqueiro cacete, um ladrão, safado, vagabundo. Pode girar em torno de 12 bilhões de reais, disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em depoimento na CPI do crime organizado do Senado. Bom, as maiores altas nós tivemos aqui Cogna, Áurea, Asa, Arezzo, né? Essa daqui, meu Deus do céu, Magalu e Marco Polo. Já nas maiores baixas nós temos aí o Banco do Brasil, a B3, né, que é da Bolsa, a MBRF3, MBRF3 e também a AP-Vida, tá? Lembrando que eu queria falar aqui agora, vocês sabiam que depois desse pronunciamento de Haddad aí também, nós vamos perder aí 2 empresas, né? Uma que eu ainda não, eu tenho que ver o nome dela aqui, o José Aragão até fala naquele vídeo ali, né? Vamos perder a Lupo, olha para vocês, é uma empresa familiar brasileira, e vamos perder também uma outra de confecção, não é bem confecção não, de vestuário aí, de coisa, então de tecido, companhias de tecido aí também, tá? É uma pena, mas nós vamos perder para o Paraguai, porque lá a tributação é simples, é fácil, é inferior à do Brasil. A Lupo, meias, cuecas, tudo, né? Marca chique, nós estamos perdendo, viu? Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora aqui conosco. Não deixem de curtir, não deixem de dar o apoio aqui no canal, tá? Dando o likezinho de vocês, e se vocês quiserem e puderem, compartilhe o vídeo aí com mais e mais pessoas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, família e tudo mais e tal. E ainda, se for possível, se inscrevam. Se você perdeu lá a sua inscrição, dá uma conferida lá. É só você reinscrever novamente, até o YouTube cansar de tirar você, né, de não ser mais inscrito, para que a gente possa chegar na nossa meta aí de, quem sabe, por que não, 6.000 inscritos até dezembro. Fui. E não se esqueça, tá? Nós temos a segunda parte e a terceira parte, viu? Falou?